Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda, aparecendo novamente aí para vocês, tá? Faz um tempão que eu não venho aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto interessante, que muita gente já sofreu horrores por causa desse assunto, que é a questão de perda de dados de tudo que você tem nesse aparelhinho aqui, ó, tá? Que é o HD externo. Você perdeu aqui, deu defeito nele, você vai chorar muitas vezes lágrimas de sangue. Se você não tem um backup na nuvem ou um backup para outro local, você vai chorar muito porque perdeu os dados desse HD que deu defeito. Mas a questão é a seguinte: o que causa o defeito do HD externo, né? Então a gente vai abordar nesse nosso tutorial de hardware o que é que detona esse carinha aqui, tá? Bom, a priori a gente já sabe que existem muitos motivos. Agora o problema é que a gente não sabe de maneira mais técnica, e é isso que eu vou tentar explicar aqui, da maneira mais técnica, o que é que causa esses danos no HD, né? A gente sabe que o HD ele tem falha de projeto, os HDs mesmo os híbridos ou até os SSDs, eles têm as suas falhas, tá? Eles podem queimar, pode parar de funcionar. Então é importante a gente entender que todo hard disk, seja mecânico, híbrido ou SSD, ele vai estar suscetível a falhas não só de projetos, mas como ambientais ou causadas pelo próprio equipamento ou pelo usuário, tá? Então vamos ver rapidamente quais são esses motivos. O primeiro motivo é as condições ambientais, que a gente vai tratar depois na explicação mais técnica desse vídeo. A questão de temperatura, quem usa perto do mar, quais são as soluções para se usar perto do mar, né? Para que a maresia não destrua o HD, a questão de umidade e outros motivos ambientais. Outra coisa que também pode prejudicar e muito seu HD é as questões físico-mecânicas, como impactos, trepidação, torção e outros tipos que eu vou indicar para vocês e demonstrar para vocês como realmente pode acontecer, né? E então tem a questão de má contatos, e é esse um dos grandes erros de projetos de todos os fabricantes de HD. Então fica aqui a minha apelação, até os fabricantes façam um material melhor aí para que tudo funcione melhor, até mesmo a nível de contato, tá? A questão de dilatação dos componentes e dos plugs e cabos que são errados e que se usem devidamente nesse tipo de aparelho, tá? Tem a questão também da alimentação das portas USB, que a gente vai saber as reais diferenças entre portas únicas ou portas duplas, a tensão de alimentação da USB 2.0 e 3.0 e assim por diante. A gente também vai saber sobre as remoções erradas de segurança que se faz em relação ao sistema operacional e no que é que isso pode afetar o funcionamento ou corrompimento de dados do teu dispositivo. E também vamos ver o uso de softwares mal estruturados, aquele software que ao invés de fazer bem para o teu HD ou para o teu dispositivo externo, ele vem a fazer mais mal do que bem, tá? Então vamos agora para a nossa explicação técnica, prática, para a gente entender como é que tudo isso pode ocasionar problemas no seu HD. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai ver aqui o que é que pode acontecer com o HD externo com relação ao nosso primeiro motivo, que é a temperatura, né? A gente sabe aqui, ó, que esses HDs externos eles vêm praticamente isolados do ambiente externo, então não tem por onde o calor se dissipar para fora, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, ao abrir, a gente pode ver que nesses dois exemplos que eu tenho aqui, a gente tem um exemplo que a gente vê nitidamente que a placa, os contatos foram deteriorados pelo aquecimento, como você pode ver aqui, ó, né? E existe um outro exemplo que a placa dele ela é blindada contra esse tipo de efeito, ó, tá? Porque ela tem um verniz especial, ela tem uma camada de verniz e de pintura que evita que o aquecimento danifique o HD, enquanto que outras marcas, como vocês viram aqui, ó, mostrar novamente, não tem essa proteção, então automaticamente vai deteriorando todos os contatos que existem na placa do HD, tá? Outra coisa que o aquecimento vai danificar e muito é a dilatação do contato e da placa de contato que existe, tá? E ainda mais no modelo desse aqui, ó, onde a placa ela fica encoberta com um dissipador metálico. Então isso na realidade ele não dissipa, na realidade ele vai condensar mais calor aqui, o que vai prejudicar os microcomponentes aqui do circuito de contato com o conector, tá bom? Agora outra coisa que acontece muito em relação ao HD
é a questão desse conector aqui. Esse conector ele vai sofrer muita dilatação com o aquecimento. Então, para quem utiliza um HD que fica constantemente fazendo isso aqui, ó, conectando, desconectando, conectando, desconectando, conectando, desconectando, vai acontecer um determinado tempo em que essa dilatação vai gerar um mau contato com esse conector. E esse mau contato vai gerar um aquecimento do circuito de interface de comunicação e pode fazer com que o HD não receba a alimentação correta dos dados ou da energia da porta USB que vem dessa ponta do cabo aqui até essa outra ponta aqui. Então, a recomendação é a seguinte, é que se você conectar, use o seu HD sempre conectado. Se você desconectar do computador, você enrola o cabo, fixa o cabo nele ou com um laço ou com alguma coisa, mas você não fique desconectando todo dia e reconectando, porque isso vai gerar dilatação no teu conector e mau contato e resistência ou até mesmo aquecimento no circuito pelo fato de dar mau contato, ok? Bom, aqui eu tenho outros exemplos de como o aquecimento, ó, ele danifica a placa. Você vê que a placa tem várias partes escuras, outras manchadas devido ao aquecimento, tá? Aqui é um outro exemplo. Isso é, por exemplo, um HD de PC. E ainda tem um grande crime que os fabricantes de HD, eles costumam colocar essa película aqui grudada na placa. Veja como a placa foi toda deteriorada pelo grude dessa película aqui. Isso, infelizmente, algumas empresas como a HP fazem até nos circuitos dos seus notebooks, o que é uma tristeza, porque destrói completamente a placa. Eles justificam que isso aqui tem que ser feito a nível de maresia, para evitar que a maresia danifique. Mas como a gente pode ver, o próprio material que eles usam já danifica a placa do HD. Então é complicado a gente ter o equipamento de bom funcionamento devido a essas condições de maresia, temperatura e dilatação, ok? Pessoal, outra coisa que é super importante a gente lembrar é que o HD, como ele está lacrado aqui, como eu estou mostrando para vocês, às vezes por dentro não existe nenhum mecanismo de supressão de impacto, porque ele está muito rígido e fixo lá dentro. Até mesmo esse conector aqui, que você vai agora, como uma dica que eu dei anteriormente, você vai ficar com ele constantemente conectado, então tem que evitar de dar impacto aqui, tá? Então, se você transportar, a melhor maneira que você faz é isso aqui, ó, fixa com um laço aqui, faz um laço para fixar ele e não guarda ele num lugar apertado, tá? Agora, outra coisa que pode muito prejudicar os HDs é esse tipo de impacto, ó. Esse tipo de impacto já prejudica o HD, só essa leveza de impacto aqui já prejudica, ou uma queda assim, ó, um impacto como esse já prejudica muito. Esse HD já está com defeito, então para mim não faz diferença bater nele, tá? Agora você imagina ele levando uma queda de 1 metro, então isso danifica em muito um HD externo. Outra coisa que danifica é você colocar ele em superfícies que fique vibrando, tá? Se ele ficar em cima de uma caixa de som, de uma fonte ou até mesmo em cima de uma CPU que tenha trepidação, enquanto ele está mecanicamente gravando os dados, essa trepidação vai atrapalhar o alinhamento mecânico dele. Então, recomendo-se que você não tenha trepidação e nem tampouco leve impacto. O que influencia muito na qualidade de funcionamento e na vida útil e até mesmo também no aquecimento funcional do teu HD é a escolha correta de tipo de utilização de cabo que você vai utilizar. Muitos HDs vêm com esse cabo aqui de péssima qualidade, que é um cabo muito rígido, ele é muito duro, eu estou fazendo até esforço para esticá-lo e ele tem esse conector de péssima qualidade aqui. Outra coisa que a gente vai ver já aqui no gráfico aqui em cima, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é que esse tipo de conector ele transmite mal a energia, já que uma única USB ela pode fornecer no máximo meio ampere de potência, enquanto que a maioria dos HD externos, nesse circuito de interface que eles têm, eles precisam de pelo menos 0,7 a 0,8 no mínimo, eu estou falando no mínimo, de amperes de potência para funcionar. Então o que acontece? Se você tiver um conector como esse aqui, que já está estragado, de tanto você colocar e tirar, já sofreu dilatação, logicamente vai gerar resistência no mau contato, e isso vai fazer com que a amperagem de alimentação que vai vir por uma única USB
que transfere no máximo 0,5 alguma coisa de amperes, não vai alimentar corretamente esse HD, que precisa de pelo menos 0,7 amperes para funcionar. Então o que acontece? A melhor indicação que eu dou para vocês é que quando vocês comprarem um HD, que ele venha com um cabo, pelo menos USB 3.0, como esse azulzinho aqui que você está vendo. Por quê? Porque geralmente esses cabos azulzinhos, eles são de melhor qualidade e transferem a energia melhor, e a capacidade de transferência de barramento de dados também é maior. Pode chegar até a 86 ou 150 megabytes por segundo, tá? Agora, se você não quer correr o risco de perder esse HD pelo fato dele ser lacrado, a melhor solução que eu dou para vocês é a seguinte: você comprar um case de qualidade como esse aqui, e nesse case você comprar um HD de notebook, como eu estou usando aqui, ó. E esse HD de notebook você conecta na interface e usa no case. Qual a vantagem desse método? A vantagem é que geralmente esses cases eles têm uma dilatação muito menor e um aquecimento muito menor. Então você vai melhorar a vida útil do teu HD com relação ao aquecimento. Agora tem um fator importante, que se você não prestar atenção agora, você vai acabar comprando o case errado. Primeiro, o melhor case é aquele que tem uma porta USB total, aquela porta USB padrão A, tá? Que é a porta comum. E outra coisa, o cabo que vem com ele tem que ser cabo Y. Então, como você pode ver aqui, ó, é uma USB comum, como você pode ver, que eu conecto. A grande vantagem dessa conexão é que ela quase não sofre dilatação, justamente por ela ser uma USB muito maior e muito mais rígida, o que dá um contato muito melhor com o circuito de interface do teu HD. Outro fator importante é que a ponta do cabo seja dupla. Por quê? A vantagem desse cabo duplo aqui, ó, como eu estou mostrando, é que esse cabo ele vai suplementar a falta de alimentação que a maioria das portas USB já velhas e usadas tem. Se você tem uma porta USB velha, ela não vai te dar mais 0,5 alguma coisa de amperagem, ela vai te dar mais. Já vi portas USB que dão até 0,2 de amperagem depois de velhas. Então o que acontece? Se você tiver conectado dois desses no seu computador, você vai fechar aqui quase 1 ampere redondo. Então se você fechar aqui 1 ampere redondo ou 0,8 amperes que seja, o teu HD aqui vai trabalhar com alimentação muito mais correta, com alimentação de sobra e potência de sobra para funcionar e não dar nenhum problema de vício mecânico ou de gravação. Então o cabo perfeito é este, o case perfeito é este, é aquele em que a conexão é USB padrão e o outro lado do cabo seja duplo, mesmo que seja USB 2.0. Por quê? A vantagem de ser assim é que se você conectar num computador velho, ele vai funcionar, e se você conectar num computador novo, ele também vai funcionar. Já esse caso aqui, ó, que é o USB 3.0, num computador antigo ou velho, não vai funcionar. Então, quer dizer, por um lado é vantagem, porque é um cabo melhor, mas pelo outro é desvantagem, justamente porque as máquinas antigas não vão fazer ou ter energia suficiente para esse cabo alimentar esse HD aqui. Tá? Então a melhor ideia que eu dou e conselho é você não comprar um HD fechado, é você comprar um case, um HD de notebook, adaptar ele no case e comprar um case com esse padrão de cabo aqui, ó, tá? Com esse padrão de cabo, que aí você vai ter energia e funcionamento muito mais equilibrado do que os outros HDs, tá bom? Bom pessoal, outra coisa de sumária importância, que eu acho que é uma das coisas que mais danifica HD, é a questão da remoção dele no teu sistema operacional, tá? Uma coisa que as pessoas nunca atentam, que é de sumária importância na questão do HD, é isso daqui, ó. É um indicador luminoso do teu HD, como no caso aqui indica, tem um indicador luminoso, mas infelizmente existem HD que não tem indicadores luminosos, como é esse aqui. Esse aqui eles cometeram o pecado mortal de não colocar um indicador luminoso nesse HD aqui. Então quando não tem um indicador luminoso, você não tem como saber se o HD está ou não está em atividade. Então às vezes ele pode estar terminando de gravar algo em cache, ou até mesmo se for um HD híbrido, ele primeiro grava numa memória mini SD dele, depois ele passa para o disco, e às vezes você acaba desconectando do PC
e ele vai corromper essa gravação de dados na mídia, o que pode danificar até mesmo a mídia. Então o ideal é você ter HDs que tem um indicador luminoso para você saber se está gravando ou não. Hoje até em pendrives eu acho um pecado não vir mais isso, porque você também não tem condições de saber se o pendrive terminou a gravação ou não sem um indicador luminoso. E o que é que eu recomendo? Eu recomendo fazer o seguinte: tem gente que quando vai desconectar no Windows o HD, o Windows diz o HD não pode ser desconectado agora porque está sendo utilizado. Então o que é que eu recomendo? Eu recomendo você ainda não desconectar o HD, tá? Por quê? Porque existe nesse conector USB, existe 2 pinos de alimentação. E enquanto ele não cortar o Windows, ele não cortar a alimentação de ground, o negativo desse conector, vai acontecer do teu HD ainda estar recebendo energia. E se você desconectar na hora de puxar do conector, você pode gerar um arco elétrico, tá bom? Então o que acontece? O ideal é que você desligue o computador ou o computador informe para você que ele já pode ser removido com segurança. Porque se o computador informar que já pode ser removido com segurança, significa que ele já cortou o isolamento ground do conector. Então você pode puxar sem correr o risco de gerar um arco elétrico e queimar o seu HD. Agora, no caso do Linux, a coisa é melhor ainda. Por quê? Porque o Linux, em alguns casos, quando você manda ele através desse software que está aqui no canto da tela, que é o GNOME Disk, o Linux ele consegue fazer com que ambos os sinais elétricos, tanto de 5 volts como o negativo ground, eles sejam cortados. Você vê até no Linux que ele desliga a luz do teu HD. Isso é uma boa indicação, porque o Linux está te dizendo que agora o teu HD não tem mais atividade elétrica. Então você pode puxar do conector sem correr o risco de queimar o teu HD. Então, no caso do Windows, se o Windows teimar em não desligar o ground do teu conector para tu desconectar com segurança, a melhor dica que eu dou é essa: não remova, desligue o seu computador pelo procedimento normal. Vai iniciar, desligar, aguarde seu Windows desligar e depois que o computador desligar você retira. Mas caso o seu Windows informe que já pode ser removido com segurança, aí sim você remove. Mas eu aconselho que, por experiência própria, que eu uso bastante Linux, o pessoal me conhece, sabe que eu gosto mais de Linux, eu nunca danifiquei nenhum HD meu no Linux, porque o Linux usa isso aqui de forma muito mais preemptiva do que o Windows. Fica aí a dica.